A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, meus irmãos. Deu um problema aí aqui na internet aqui. Amém? Vamos fazer uma oração para começar esse estudo do arrebatamento? Que luta, irmão. Que batalha espiritual. Amém? Vamos estar orando porque eu vou falar de um assunto muito importante, que é o arrebatamento. Aí já começou a travar a internet aqui. Já começou a travar tudo aqui, então vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai celestial, ó Deus eterno, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus vivo, Deus santo, Deus de poder, Deus de glória, a Ti eu clamo, Senhor, neste momento de oração, clamando por esse estudo do arrebatamento. Repreenda, Senhor, toda a fúria do diabo, toda a seta do inimigo caia por terra, toda barreira, obstáculo caia por terra. Meu Deus, me dá uma revelação dentro da Escritura Sagrada, dentro da Bíblia, acerca do arrebatamento da igreja, da sua vinda, Senhor. Toma agora todas as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, abra a mente, o coração, para elas compreender e entender tudo acerca da vinda de Cristo. Nos abençoa, Senhor, nos dá entendimento, sabedoria na Tua palavra, que através desse estudo, que muitas vidas, Senhor, venham se preparar para o arrebatamento, que pessoas venham a ser curadas, venham a ser libertas, venham a ser transformadas. É pelo poder do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmão, que batalha, hein? Para mim, dar esse estudo. Já travou a internet, foi uma batalha grande. Por quê? Eu vou falar sobre o arrebatamento. Então o inimigo fica furioso, amém? Mas glórias a Deus, ainda que o inimigo tenta se levantar para tentar me impedir ou me parar de dar o estudo, quem me levantou foi o Senhor Jeová, o Deus da guerra, o Deus todo-poderoso. Louvado seja Deus. E eu tenho certeza que esse estudo do arrebatamento vai ser bênção para a sua vida. E através desse estudo, você que está me ouvindo agora, que está me vendo, vai preparar a sua vida para o arrebatamento. Então, meus irmãos, o estudo do arrebatamento é um dos estudos mais importantes da atualidade. O arrebatamento, todas as igrejas deveriam pregar sobre o arrebatamento. Todos os líderes e pastores deveriam ensinar sobre o arrebatamento. Então eu vejo a extrema necessidade de pessoas que não sabem ainda o que é o arrebatamento, porque os seus pastores nunca ensinou o que é o arrebatamento. O que significa a palavra arrebatamento? Quem vai ser arrebatado? Quem não vai ser arrebatado? Louvado seja Deus. O que vai acontecer após a igreja ser arrebatada? Haverá uma segunda chance para quem não for arrebatado? Não haverá uma segunda chance. Não haverá. Se você não for no arrebatamento, é porque você não preparou a sua vida, não se arrependeu, não creu na vinda de Cristo. É porque você é a virgem louca. Eu estarei falando sobre tudo isso, irmão. Então, eu estarei iniciando hoje uma série de estudos sobre o arrebatamento. Eu não vou conseguir dar todo o estudo hoje, que é muito longo. Então, eu estarei falando hoje, quarta e sexta e domingo que vem. Após eu terminar de dar o estudo do arrebatamento, nós vamos falar sobre o governo do anticristo, estaremos falando sobre a grande tribulação, estaremos falando sobre os selos lá do Apocalipse dos Cavaleiros, estaremos falando sobre o milênio, sobre o juízo final. Amém, meus irmãos? Vai ser um estudo bem longo e peço que os irmãos estejam orando por mim, para Deus me dar graça, entendimento, sabedoria, para juntos estar ensinando. Irmão, eu comecei a fazer live, quero deixar bem claro para os irmãos, por causa da quarentena. Nossa igreja, por decreto do governo, não pode fazer culto na igreja com as pessoas. Então, eu resolvi, já que eu vou ficar em casa, eu vou dar estudo, então, pela internet. Vou fazer live, amém? Sempre fui professor de escola dominical, sempre ensinei e sou crente, vou fazer 19 anos, amém? Eu não comecei agora não estou imitando ninguém não, tá bom, meus irmãos? Eu sempre tive esse compromisso de estudar a Bíblia. Eu passei, noites e dias estudando a Bíblia, jejuando para
da palavra. Foram muitos anos, já li a Bíblia várias vezes, toda a Bíblia. Meus filhos já leram o Novo Testamento, meu filho de 10 anos, minha filha de 11 anos. Amém, meus irmãos? Os irmãos da nossa igreja são bons de Bíblia porque eu ensino a Bíblia para eles, amém? Então a palavra deve ser ensinada, amém? E a palavra de Deus, ela exorta, consola e edifica. Vamos falar sobre o arrebatamento? Meus irmãos, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Você crê nisso? O arrebatamento da igreja é a primeira fase da volta de Cristo, a qual conhecemos como o arrebatamento, que acontecerá antes da grande tribulação. Irmão, muitas pessoas, há uma grande discussão teológica de pessoas que acreditam que o arrebatamento ela vai ser antes da grande tribulação. Outros defendem que o arrebatamento vai ser, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Uns acreditam que vai ser antes, outros acreditam que vai ser na grande tribulação. Eu quero dizer para vocês que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação, amém? Eu estarei falando sobre isso no estudo também. Glórias a Deus. Pode acontecer a qualquer momento. Centenas de profecias estão se cumprindo na Bíblia e outras se encaminhando de maneira perfeita para o seu cumprimento. Isso nos emite um alerta para a sua igreja. É preciso estar preparado. É preciso estar preparado. Irmão, eu quero falar sobre a preparação para o arrebatamento, amém? Mas vamos lá. O que é arrebatamento? Você já ouviu falar da palavra arrebatamento? Muitos crentes, não só crente, muitos ignoram isso. Quando você fala que Jesus está voltando, tem pessoas que debocham, escarnecem. Outros estão dentro da igreja, não acreditam no arrebatamento. Ele nem sabe o que é arrebatamento. Ele nem prepara a vida dele para o arrebatamento. É como as 5 virgens loucas que não se prepararam para se encontrar com o noivo. Então vamos lá. O que significa a palavra arrebatamento? Arrebatamento no original, no grego, significa raptar, tirar rapidamente de forma inesperada, arrancar com força. A palavra arrebatamento significa raptar, tirar rapidamente de forma inesperada, arrancar com força. Arrebatamento no original grego significa raptar, tirar rapidamente de uma forma inesperada. Ninguém está esperando. Então Jesus vai arrancar sua igreja com força, tirar a sua igreja com força. Então, quando você ouve falar arrebatamento, significa que Jesus vai raptar a sua igreja. Ele vai tirar a sua igreja rapidamente de forma inesperada. Ele vai arrancar a sua igreja com força. Então, é o significado da palavra arrebatamento. Arrancar com força. Tirado rapidamente de forma inesperada. Raptar. Jesus vai arrancar sua igreja, vai tirar sua igreja com força desse mundo perverso, dessa sociedade imoral corrompida. E para onde nós vamos? Nós vamos para o céu, aonde não haverá choro, nem lágrima, nem dor, nem tristeza. Como diz aquele louvor, não haverá mais morte ali, não haverá nenhum clamor, não haverá morte, na eternidade não haverá pranto, não haverá choro, não haverá tristeza, mas só vai ser um gozo eterno, um gozo de glória, aonde o Senhor Jesus vai nos levar, amém? Então vamos lá, arrebatamento, arrancado com força, tirado rapidamente. O arrebatamento da igreja é a maior promessa que Jesus fez para a sua igreja. Irmão, a Bíblia tem diversas promessas feitas para nós, mas as duas maiores promessas que Jesus fez para a sua igreja, primeiro, o derramamento do Espírito Santo. As duas primeiras maiores promessas,
as maiores promessas para mim foi o derramamento do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, nenhum de nós estaria servindo a Deus. Se não fosse a morte de Jesus na cruz, nenhum de nós estaria servindo a Deus. Ele nos deu o Consolador. A segunda maior promessa é o arrebatamento. O arrebatamento da igreja é uma promessa dita pelo próprio Senhor Jesus. Dita pelo próprio Senhor Jesus. Vamos ver isso na Bíblia? O arrebatamento é uma promessa dita pelo próprio Senhor Jesus. Vamos então ver isso na Bíblia, que o arrebatamento é uma promessa dita pelo Senhor Jesus. Vamos ver então, João capítulo 14, no versículo 1 ao 3. Diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou para o meu pai preparar um lugar. E se eu for, virei outra vez a vós e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejam vós também. João, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Veja que Jesus está fazendo uma promessa. Ele está dizendo, não se turbe o teu coração, crede em Deus, crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou para o meu pai preparar um lugar. Ele foi, irmão, mas ele vai dizer agora, e se eu for, virei outra vez a vós. Ele está dizendo que ele vai vir, aleluia, e vai nos levar para ele mesmo. Então, arrebatamento é uma promessa dita pelo Senhor Jesus. Ele prometeu que viria nos buscar, que viria buscar a sua igreja, que viria buscar o seu povo. Deus seja louvado. Os anjos anunciam a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Os anjos anunciaram a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Os próprios anjos, eles anunciaram que Jesus vai voltar. É bíblico? É bíblico. Vamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 9 ao 11. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 9 ao 11. Os anjos anunciam a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Vamos lá? E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco. Aqui são dois anjos. Amém? Louvado seja Deus. Os quais lhe disseram, homens, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu viste ir. Olha aqui, meus irmãos, os anjos estão dizendo que Jesus subiu, mas ele há de vir. Jesus há de vir. Jesus há de vir. O próprio Senhor Jesus falou que ia vir. Os anjos estão dizendo aqui que Jesus vai vir. Então, meus irmãos, o arrebatamento é uma promessa dita pelo próprio Senhor Jesus. Os anjos anunciaram que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. E também os apóstolos profetizaram a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Vamos lá? Jesus falou do arrebatamento, os anjos falou do arrebatamento, e os apóstolos, eles também profetizaram que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Os apóstolos, sim, vamos ver na Bíblia que os apóstolos também profetizaram e anunciaram a volta de Jesus na primeira fase para arrebatar a sua igreja. Vamos então ver? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e o 17. Olha o que a Bíblia diz em primeira carta de Paulo, primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja tessalônica, capítulo 4, versículo 16 e 17. Diz assim o texto: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus.
os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, seremos tirados com força, arrancados rapidamente, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Então veja aqui na Bíblia que os discípulos de Jesus, eles profetizaram a volta de Cristo para arrebatar a sua igreja. Veja que Paulo escreveu para Tito também. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Veja também que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 37, escreveu, falando também da volta de Jesus para arrebatar a igreja. Hebreus 10, 37, diz assim: porque ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Glória a Deus, meus irmãos. Então, Jesus falou da sua vinda para arrebatar a igreja. Os anjos anunciou que Jesus, ele há de voltar para arrebatar a igreja. Os apóstolos e discípulos de Jesus anunciaram a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Os profetas do Antigo Testamento falaram da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. Os profetas também, sim. Veja, louvado seja Deus, os profetas profetizaram a vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja. Que isso, pastor? Sério? Sim. Veja em Isaías 55, no versículo 6. Olha o que diz em Isaías. Observa bem esse versículo, preste bem atenção. Diz assim, ó, Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Irmão, haverá tempo que muitos vão querer buscar e não vão encontrar, não vão achar. Então é tempo de buscar o Senhor. Olha aqui está dizendo, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ó, invocai-o enquanto está perto. Isaías está dizendo, ó, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Está o quê? Perto. Perto está a vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja. Amém? Amós, ele também diz, Amós 4,12, ele diz assim, ó, portanto assim te fará o Senhor, ó Israel. Quando Deus fala com Israel, louvado seja Deus, fala com a sua igreja. Louvado seja Deus. Nós somos o Israel de Deus. Somos a igreja de Deus. Claro, aqui eu estou dizendo que simboliza a igreja. Amém? Amós 4,12. Portanto, assim te fará o Senhor, ó igreja. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Como vai ser o encontro da igreja com Cristo? Vai ser nas nuvens. Vai ser nos ares. Quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja, ele não vai colocar os pés no chão, ele vai vir nas nuvens. A primeira fase da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, ele vai vir nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Na segunda fase, Jesus vem no Monte das Oliveiras, louvado seja Deus, lá no final, para, na verdade, socorrer Israel, para, louvado seja Deus, lutar contra a besta feira. Jesus vai vencer a besta, que é o governo do anticristo, vai vencer com a espada que sai da sua boca, amém? Mas estaremos falando isso mais lá na frente. Vamos falar agora só sobre o arrebatamento, para você entender bem o que é o arrebatamento. Então, Jesus falou da sua vinda, os anjos falou da vinda de Jesus, os apóstolos, os profetas deixaram alerta, ó, prepara para encontrar com... Aí diz também, ó, buscar enquanto está perto, porque é perto do Senhor. Diga glórias a Deus, amém? Vamos lá. Como será a volta de Jesus? Como será a volta de Jesus? Como será a volta de Jesus? Você sabe como será a volta de Jesus? Você que está me vendo agora. Oi? Quando será? Quando será a volta de Jesus? Amém? Quando? Perdão, fazendo uma correção aqui. Quando será? Tem data marcada para a vinda de Jesus? Teve um rapaz aí, pouco tempo agora, mandaram um vídeo para mim, de um pastor branquinho barbudo,
aí no YouTube, ele falou que Jesus ia voltar dia 9 de abril. Meu irmão. E aí, não sei se teve pessoa aí que ficaram desesperados, mandando um vídeo no WhatsApp, dizendo, ó, o profeta falou, o homem lá falou que Jesus vai voltar dia 9 de abril. Meu irmão, hoje é que data? Hoje é 19 de abril. E Jesus não voltou na data que ele deu. Então vamos lá. Quantas pessoas que já deu data para a volta de Jesus? Muitas pessoas, igreja, pessoas que se dizia profeta, mulheres, homens, dizendo que Jesus ia voltar no ano de 2000. O outro falou que o mundo ia acabar em fogo. E o outro falou que Jesus ia voltar no mês tal, que ele ia voltar agora na Páscoa. A Páscoa já passou, meu irmão. E que Jesus ia voltar tal dia. Então vamos lá. Quando será a volta de Jesus? Vamos aprender? Quando será a volta de Jesus? Vamos lá? Há mais de 2000 anos que a volta de Jesus é aguardada pela sua igreja. Ao longo desse tempo, muitas pessoas tentaram adivinhar o dia e a hora, mas sem sucesso. Sem sucesso, irmão. Há mais de 2000 anos que a igreja aguarda a vinda de Cristo. E nesse período, nesses anos todos, surgiu aí muitas pessoas dando data, dando mês, dando ano, que Jesus ia voltar. Essas pessoas que falam, que afirmam que Jesus vai voltar no ano tal, na data tal, no dia tal, se Jesus não vier, essas pessoas são falsos profetas. São mentirosos. Pessoas que ficam adivinhando a vinda de Cristo, com espírito de adivinhação, dizendo que Deus revelou. Tome muito cuidado, irmão, com essas falsas revelações aí, tá? Toda revelação tem que ter base bíblica. Toda revelação tem que ter base nas Escrituras. Toda revelação que não tiver base nas Escrituras é heresia, é mentira, é falsa revelação. Se a revelação que o profeta entrega não tiver base na Bíblia, não creia nessa revelação. Então, ao longo da história, ao longo dos anos, durante esses 2000 anos, muitas pessoas tentou adivinhar a volta de Cristo, dizendo que Jesus ia voltar na data, no dia. Vamos ver então? Vamos aprender quando será a volta de Jesus. Vamos lá. Mas, olha o que a Bíblia diz, olha só que coisa forte. Olha aí, ó, Marcos, capítulo 13, versículo 32 e o 33. Olha o que a Bíblia diz. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe. Oh, você não lê a Bíblia, não? Você que diz aí que é profeta? Você não lê a Bíblia, não? Para de ficar mentindo. Para de ficar inventando as coisas. Ninguém sabe a hora nem um dia. Olha o que a Bíblia diz. Mas naquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos que estão no céu. Nem os anjos sabem o dia que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. É um segredo, é um mistério. É um mistério. Vai ser uma surpresa. Quem aí gosta de receber um presente, uma surpresa? Não é bom? Você não está esperando, alguém vai lá e te dá um presente. Faz uma surpresa para você. O arrebatamento vai ser uma surpresa. Vai ser de repente. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, em Marcos 13, versículo 32 e o 33, que ninguém sabe o dia, nem a hora, nem os anjos sabem, nem o Filho, senão o Pai. Irmão, isso é muito forte. Nem os anjos, nem o Filho sabe, só o Pai. Somente Deus sabe o dia e a hora certa para Jesus vir arrebatar a sua igreja. Louvado seja Deus. Aí no versículo 33 a Bíblia diz: olhai e vigiai e orar, porque não sabeis quando chegará o tempo. Amém? Então, de toda forma, o Senhor Jesus nos deixou um alerta. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, o mês, o ano, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Jesus, então, nos deixou um alerta
Fiquemos atentos. Louvado seja Deus. Vigie. O evento da volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Pastor, então, quando vai ser a volta de Jesus? A qualquer momento. A qualquer momento. Portanto, olha o que a Bíblia diz em Lucas 12, versículo 40. Lucas capítulo 12, versículo 40 diz assim, ó. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que ninguém imagina. Irmão, olha o que a Bíblia está dizendo. Lucas capítulo 12, versículo 40. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora que ninguém imagina. Quando será a volta de Jesus? Na hora em que as pessoas não imaginam. Na hora em que todo mundo tiver desapercebido. Por isso que é importante o crente se arrepender todos os dias, se consertar todos os dias, porque Jesus vai vir num tempo em que ninguém imagina. A hora que ele vai vir vai ser a qualquer momento. Repito, pode ser a qualquer momento o arrebatamento da igreja. Pode ser agora, eu estou aqui ensinando, ele pode voltar. Pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser hoje à noite, pode ser de manhã, pode ser ano que vem, pode ser esse ano, pode ser a qualquer momento. E se Jesus voltar hoje, você está preparado? Por isso é importante estarmos vigilantes. Por isso é importante o crente andar na vigilância. O crente tem que estar vigiando. Vigiando como um atalaia. O que é um atalaia? Ele ficava lá na torre da vigília, na torre da cidade, guardando, lá na guarita, vigiando a cidade, para que os inimigos não pegassem ninguém de surpresa, para que os inimigos não invadissem a cidade. Então o atalaia tinha a missão de vigiar. 24 horas. O crente tem que vigiar é 48 horas, meu irmão. É todos os dias. Por isso é importante estarmos vigilantes e preparados. Deus é o Senhor do tempo e da história. O tempo de Deus, a eternidade, não é igual ao tempo da terra. Aqui na terra, como é o tempo da terra? Noite, dia, manhã, tarde e noite. O tempo na terra é controlado pelo horário. Aqui na terra o tempo passa rápido. A eternidade não tem tempo, irmão, não tem começo nem fim. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Aí você pensa que Jesus vai demorar a voltar? Você pensa que Jesus não vai vir agora? Olha o que diz a Bíblia acerca do tempo de Deus, ó. Olha o que a Bíblia diz, ó. Presta bem atenção. Olha aqui. Meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Pedro está falando sobre isso. Meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus como um dia. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém? Então, na eternidade, não tem começo nem fim. O tempo não para lá. Lá não tem dia nem noite, noite, dia, chuva, sol, verão. Não, lá é só glória. Lá é só luz. Lá, louvado seja Deus, é algo muito tremendo. Então vamos lá, meu irmão. Vamos agora para quando será a volta de Jesus, amém? Então, não tem dia, não tem hora, nem os anjos sabem e nem o Filho, somente o Pai. Jesus pode voltar a qualquer momento. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Louvado seja Deus. O arrebatamento pré-tribulacional. Muitas pessoas creem que Jesus volta antes
da grande tribulação. Outras pessoas creem que Jesus volta na grande tribulação. Pastor Wanderson Trovão, qual das duas você crê? Eu creio que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Eu creio. Mas tu tem base bíblica para isso? Tenho. Vamos lá? A igreja não passará pela tribulação, a grande tribulação. O arrebatamento da igreja acontecerá antes que comece o período de 7 anos da grande tribulação. Quanto tempo vai durar a grande tribulação? 7 anos. Por isso a igreja não passará pela tribulação. Pastor Vantes, prova para mim na Bíblia então. A igreja não passará pela grande tribulação. Eu vou provar na Bíblia. Amém? O que é a grande tribulação? A tribulação é um período do derramamento da ira de Deus, da qual a igreja não passará. A grande tribulação é o período da ira de Deus manifestada sobre a humanidade. E a ira de Deus vai ser para castigar os ímpios. Vai ser para esse mundo corrompido, aqueles que amam o pecado, que amam a idolatria, que amam o dinheiro, que amam a prostituição. A grande tribulação é para eles. A igreja não passará pela grande tribulação, porque quem vai dominar esse mundo é o anticristo. Quem vai governar esse mundo, quem vai governar a vida das pessoas que vão estar aqui é o anticristo. Ele vai colocar um chip em muitas pessoas, na testa, na mão. Ele vai ser um líder político. Ele vai governar o mundo. E o seu espírito já está na terra. O espírito do engano, da mentira, que fala na boca dos falsos profetas. A igreja não passará. Vou provar na Bíblia. Deus mandou uma grande tribulação chamada dilúvio. Ele mandou na geração de Noé um juízo. Matou toda a raça humana. Mas a Bíblia diz que Deus salvou Noé e a sua família. Noé não passou pelaquele juízo. Deus livrou Noé com a sua família. Noé simboliza a igreja. A arca simboliza Cristo. Assim como Deus livrou Noé do dilúvio, Deus livrará a sua igreja da grande tribulação. Deus livrou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Deus livrou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Assim como Deus livrou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus livrará a sua igreja da grande tribulação. Ah, pastor, me prova na Bíblia. Eu quero ver o capítulo e o versículo que diz isso. Vamos à Bíblia. Vou provar na Bíblia que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Da tentação que há de vir sobre todo mundo. Na verdade, essa palavra grande tribulação é uma palavra dada pelo homem. Porque o que é a grande tribulação? O castigo de Deus para os ímpios. O juízo de Deus sobre a terra. A ira de Deus. O cálice da ira de Deus derramado na terra. E Deus não vai castigar o justo junto com os ímpios. Porque Deus não é injusto. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Amém? Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Olha o que é olha aqui, a grande tribulação é a ira de Deus, irmão. É a ira de Deus para castigo dos ímpios. Para arrependimento de Israel, porque Israel só vai se arrepender, só vai crer lá na grande tribulação.
quando o anticristo vai querer se assentar no templo e vai querer adoração para ele. Aí, quando todas as nações se virar contra Israel, quando Israel tiver encurralado, sem saída, eles vão clamar por Jesus. Aí Jesus vem no Monte das Oliveiras, que aí a vinda de Jesus no Monte das Oliveiras não é o arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. A primeira fase é chamado do arrebatamento. A segunda fase é chamado, louvado seja Deus, a vinda de Jesus gloriosa sobre o Monte das Oliveiras. A primeira fase, que é o arrebatamento, Jesus vem nas nuvens. A segunda fase, Jesus coloca os seus pés no Monte das Oliveiras. Amém? Então vamos lá. Outro versículo. Pastor, eu quero outro versículo que diz que a igreja vai ser arrebatada antes da ira de Deus. Então vamos lá. Apocalipse 6:17 diz: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A ira de Deus virá. A ira de Deus é para castigo dos ímpios. É o juízo que Deus vai mandar sobre a terra. Porque muitos não se arrependeram. Muitos estão zombando, escarnecendo, blasfemando do Deus Todo-Poderoso. E Deus manifestará a sua ira. Ah, pastor, eu quero entender melhor. A igreja não vai passar pela ira de Deus? Não. Vai ser arrebatada antes. Então me mostra na Bíblia, agora. Abra a sua Bíblia aí, ó. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Olha o que diz. A esperar dos céus a seu filho. Ó, a esperar dos céus a seu filho. A igreja está esperando Jesus do céu. A quem ressuscitou dentre os mortos. A saber, a Jesus que nos livrará da ira futura. A grande tribulação é a ira de Deus. O cálice da ira de Deus. E Apocalipse diz que os anjos vão derramar o cálice da ira de Deus sobre a terra. E muitos vão morrer. E Deus vai livrar a sua igreja dessa ira. Os lavados e remidos no sangue de Jesus. Todo cristão fiel, obediente, a noiva de Cristo será livrada dessa ira. 1 Tessalonicenses 1:10. Cristo nos livrará da ira futura. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 e o 10. Versículo 9 e o 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira. A igreja do arrebatamento não foi destinada para a ira. Ah, pastor, mas eu creio que Jesus vai voltar na grande tribulação. Ah, pastor, eu creio que ele vai voltar antes. Eu creio que ele vai voltar antes. Eu creio que vai voltar antes da grande tribulação. Tá, mas tá bom. Se você crê que ele vai voltar na grande tribulação, o importante é a igreja estar preparada. Eu não quero estar aqui na grande tribulação. Agora, se você vai ficar aí para contar história, já é problema seu. Eu não quero ficar. Eu quero subir antes. Eu não quero fazer parte desse governo do anticristo. Eu não quero receber na minha testa a marca da besta. Eu não quero receber na minha mão a marca da besta. Eu quero subir para o céu antes da grande tribulação. Aí fica os crentes aí brigando, discutindo, que vai ser antes ou vai ser depois. Eu quero só saber uma coisa. Tu está preparado? Se for hoje, se for amanhã, se for antes da grande tribulação ou se for depois? Tu está com a tua vida preparada?
Está com a tua vida em dia? Amém? Como será o arrebatamento da igreja? Como será o arrebatamento da igreja? Como será o arrebatamento da igreja? Repetindo, como será o arrebatamento da igreja? Como assim, pastor? Como será? Como que vai ser o arrebatamento da igreja? Como que vai ser? O que vai acontecer quando Jesus for arrebatar a sua igreja? Vamos lá? Vamos lá? Como será o arrebatamento da igreja? Num piscar de olhos. Número 1, no piscar de olhos. Como que vai ser o arrebatamento da igreja? No piscar de olhos. Você sabe quantas vezes você piscou hoje? Nós pisca milhões de vezes por dia, sem calcular, sem imaginar. Parece que o nosso cérebro não traz a informação no momento que nós vamos piscar. O momento que nós vamos abrir e fechar os olhos. É muito rápido. Você pisca rápido. Então, como que vai ser? Como será o arrebatamento da igreja? No piscar de olhos. O arrebatamento pode acontecer no momento, num abrir e fechar de olhos. Pastor, me prova então que vai ser num piscar de olhos, vai ser rápido. Claro que eu vou provar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. 1 Coríntios 15, 52. Como será o arrebatamento da igreja? Será no piscar de olhos. O arrebatamento pode acontecer no momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Não dará tempo de se preparar, será muito rápido, o crente deve estar preparado. Como será o arrebatamento? Se vai ser no piscar de olhos, vai ser rápido, não vai dar tempo de se preparar, irmão. Você tem que estar preparado. Porque vai ser assim, ó, no piscar de olho, ó, rápido. Não vai dar tempo de você se preparar, não vai dar tempo de você se reconciliar. Você tem que se reconciliar hoje, se consertar hoje, se arrepender hoje, se preparar hoje. Como será o arrebatamento? No piscar de olhos. Número 2, como um relâmpago. Como será o arrebatamento? Como um relâmpago. Vamos ver na Bíblia? Mateus 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versículo 27. A vinda de Jesus para arrebatar sua igreja vai ser rápido, vai ser no piscar de olhos, vai ser como um relâmpago. Você descrever o tempo que o relâmpago estoura, é muito rápido, não é verdade? Você abre o olho, quando você fecha o olho já sumiu o relâmpago. A vinda do Filho de Deus para arrebatar sua igreja vai ser como um relâmpago. Como será o arrebatamento da igreja? Será como um ladrão. Número 3. Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. E será como um ladrão. Será como um ladrão, pastor? Sim. Vamos ver por que como um ladrão. Mateus capítulo 24, versículo 43 e 44. Diz assim: mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então Jesus vai vir como ladrão, ou seja, o pai de família, ele tem que vigiar, porque ele não sabe o dia nem a hora em que o ladrão vai vir roubar sua casa. Então Jesus ele dá essa comparação, que a igreja tem que estar vigilante, porque a qualquer momento Jesus vai vir como um ladrão, arrebatar a sua igreja. Como será o arrebatamento da igreja? Será rápido. Será como nos dias de Noé. Será como nos dias de
Noé. Vamos ver na Bíblia? Vamos ver então na Bíblia que será como nos dias de Noé. Glórias a Deus, amém? Como a Bíblia aí diz também, louvado seja o nome do Senhor. Ó, como nos dias de Noé, Jesus estava mostrando que no dia da sua vinda, a vida das pessoas estará normalmente. A vida das pessoas estará o quê? Normalmente, sem qualquer aviso prévio. Nesse dia, as pessoas estarão comendo, bebendo, se casando, trabalhando, e de repente serão surpreendidas pela volta de Cristo, como nos dias de Noé. Vamos ver isso na Bíblia, meus amados irmãos. Então, por que como nos dias de Noé? Porque nos dias de Noé, as pessoas estavam ali bebendo, as pessoas estavam ali se casando, as pessoas estavam ali, louvado seja Deus, trabalhando, vivendo uma vida normal. Estavam indo para a igreja. As pessoas estavam ali, irmão, e ninguém esperava do dilúvio. Ninguém esperava acerca do juízo que Deus ia mandar para o povo. Simplesmente o povo ficou zombando de Noé. O povo ficou rindo de Noé. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, ninguém esperava que Jesus fosse voltar, ou que o dilúvio ia vir naquele momento ali. Mas então a Bíblia diz, então, que nos dias de Noé, Mateus capítulo 24, Mateus 24, louvado seja Deus, versículo 37, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, nos dias de Noé, o povo estava casando, comendo, bebendo, trabalhando, estava fazendo as suas atividades normal. E de repente eles foram surpreendidos com o dilúvio. Não deu tempo de ninguém se salvar. Veio a chuva, começou a inundar a terra. E todos foram surpreendidos, foram mortos com o dilúvio. Assim será a vinda de Jesus. Muitos vão estar na igreja, outros vão estar trabalhando, casando, comendo, bebendo, vão estar no YouTube assistindo vídeo, vão estar assistindo televisão, vão estar dentro do avião, dentro do ônibus, dentro dos seus carros. Um dia normal. De repente, todos serão surpreendidos com a vinda de Jesus. Crentes vão ser arrebatados. Crianças vão ser arrebatadas no ventre da mãe. As mulheres grávidas, as crianças que tiver nas suas barrigas vão ser arrebatadas. Imagine, os crentes sumindo. Se o piloto de avião for cristão fiel, vai ter que ter um copiloto. Porque se tiver só um piloto e ele for cristão, ele vai ser arrebatado e o avião vai cair, meu irmão. Porque, vai estar dois no campo, um vai ser levado. Vai estar dois trabalhando, o outro vai ser levado. A Globo vai ter que confessar, Jesus voltou, arrebatou essa igreja. Outros vão dizer, foi um disco voador, foi um astronauta. Não, os crentes estão se escondendo. Os crentes estão fazendo quarentena, estão tudo dentro de casa. Tá não, filho. É a vinda de Jesus. Vai ser como nos dias de Noé. Deus seja louvado. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Meus irmãos, próxima aula nossa será, nossa próxima aula, sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. Vai ser a nossa próxima aula. Eu estarei falando sobre os sinais que afirmam a vinda de Jesus. Próxima aula nossa, estarei falando também sobre como será o arrebatamento da igreja, o que vai acontecer no momento que a igreja for arrebatada. Próxima aula estarei falando, louvado seja Deus, quem será arrebatado e quem não será arrebatado. Estarei falando na próxima aula também, louvado seja Deus, Deus seja louvado, aleluia. Na nossa próxima aula estarei também falando, se Jesus voltar hoje, você está preparado? Estarei falando da preparação para o arrebatamento. Nossa próxima aula estarei também falando
Os crentes que não subiram no arrebatamento terão uma segunda chance? Sim ou não? Estarei falando sobre isso. Já vou deixar você avisado. Não existe segunda chance. Crente que não subir no arrebatamento não terá uma segunda chance. A chance é única. A chance é uma só. Estarei falando isso. Na quarta-feira eu estarei aqui novamente dando estudo sobre o arrebatamento. Deus abençoe tua vida, sua família, sua casa. Abençoe a todos os irmãos. Abençoe minha família, meus filhos, minha esposa, os irmãos do Centro de Recuperação. Temos aqui perguntas. Amém? Temos aqui irmão Alessandro Correia. Alessandro Correia. Pastor, estão dizendo que vai ter um apagão. Só trevas. Isso procede? Irmão, se estão dizendo, tem que ter base bíblica. Está rolando esse áudio aí. O problema é o seguinte, por causa do coronavírus, o que mais tem agora é áudio. É um tal de profeta, é um tal de profecia, é um tal de mandar áudio. Será que a revelação da pessoa que está dizendo estar na Bíblia? Se tiver na Bíblia, vai acontecer. Eu estarei falando sobre os sinais que procedem à vinda de Cristo. Tem sinais que antecedem a vinda de Cristo e tem sinais da grande tribulação. Amém? Então, vai conferir na Bíblia, irmão. Confere aí na Bíblia, leia na Bíblia. Amém? Porque as pessoas acreditam muito em áudios aí de WhatsApp. Tem muita gente brincando aí. Tem gente aí, ó, aproveitando o coronavírus. Agora todo mundo quer profetizar. Todo mundo quer entregar profecia. Todo mundo quer entregar revelação. Ó, toda revelação tem que ter base na Bíblia. Amém? Toda revelação tem que ter base na Bíblia. Amém? Deus abençoe os irmãos. Estarei falando, irmão Alessandro, sobre os sinais que antecedem a vinda de Cristo. Amém? Próxima aula, quarta-feira. Deus abençoe os irmãos. Um abraço. A paz do Senhor Jesus.